Olá! No último levantamento sobre população em situação de rua em Campinas, foi registrado 623 pessoas na cidade. Neste balanço, os números apresentam um aumento em relação ao ano passado. Acompanhe os detalhes com o repórter Michel Amorim. O número de pessoas em situação de rua em Campinas aumentou este ano em relação a 2015. A Prefeitura de Campinas contabilizou 623 pessoas. No ano passado eram 563 e em 2014, 542 pessoas estavam em situação de rua. A predominância é do sexo masculino, 85%, e mulheres representam 15%. Nos anos anteriores, esse dado apresentou pouca variação, não ultrapassando 20% de mulheres em situação de rua. Em relação ao ano de 2015, há uma diminuição do número de mulheres, o que se pode inferir a importância do município ter criado um abrigo específico para mulheres. A região leste, que inclui o centro da cidade, concentra grande parte das pessoas em situação de rua, 60%. Isso confirma o que diversos estudos e pesquisas dizem. A população em situação de rua busca os grandes centros urbanos em razão de melhores perspectivas de sobrevivência. E para discutir justamente essa questão dessa procura pelos centros urbanos, e no caso Campinas, que é a sede da região metropolitana, nós vamos falar hoje com a diretora do Departamento de Operações de Assistência Social aqui de Campinas, a Silvia Geni Luiz Pereira de Brito, seja bem-vinda. Com o coordenador de serviços de média complexidade para a população adulta em situação de rua, William Azevedo de Souza, e o vereador Marcos Bernardelli do PSDB. Eu queria inicialmente falar com a Silvia. Silvia, quando a gente fala desses números e aponta que ainda o centro é o local mais procurado e também dessas pessoas, esse número de mulheres que nós tivemos também uma redução, até por ocasião, como disse aí o Michel, da abertura de um lugar especial que abriga essas mulheres. Hoje, que panorama geral dá para se fazer em relação à população em situação de rua em Campinas? Como os dados apontam, houve um leve aumento, a gente considera que não é um aumento muito grande e próprio do ciclo dessas pessoas, Aqui em Campinas a gente vê uma característica que é o perfil da população em situação de rua, que tem um grupo que é bastante itinerante, Eu gostaria só de chamar a atenção que a população em situação de rua, ela não é um grupo homogêneo. Dentre a população em situação de rua, há situações bastante diversas. Então, embora em Campinas a gente tenha esse grupo de 623, não significa que esse número total esteja no solo público, Dentro desse número também estão contabilizadas as pessoas que já estão dentro, por exemplo, da nossa rede de serviços, em abrigos, em casas de passagem, no nosso albergue municipal, no nosso centro POP, onde as pessoas recebem alimentação, vestuário, banho, Então, assim, existe também uma rede de serviços, e aí Campinas é uma cidade que teve um investimento muito grande nos últimos anos nesse sentido, que tem uma rede de ofertas muito bem organizada, que dispõe de serviços para essa população. Que é importante dizer que esse é um fenômeno presente no mundo inteiro, em todas as cidades, especialmente nas grandes cidades. E aí você perguntou por que eles estão no centro, Porque o centro da cidade é um lugar muito atrativo, E a gente tem a presença, além de fácil as pessoas conseguirem um trocado, um dinheiro, tem a presença também de grupos voluntários, que distribuem comidas, que é um esforço no município muito grande que vem sendo feito, que a gente entende que as pessoas têm o desejo da solidariedade, que é importante, que é louvável, mas que isso deve acontecer num espaço público, digno, igual nós temos a oferta da Casa da Cidadania. Então, muitos grupos já entenderam isso e levam essa alimentação nesse espaço
e outros a gente faz um esforço e se mobiliza para que isso aconteça também. Tá certo, então agora a gente vai falar com o William. William, que é o coordenador de serviços de média complexidade para a população adulta em situação de rua. William, a Silvia acabou de dizer agora a respeito dessa rede de atendimento e apresentou ainda digamos que um desafio, que é essa questão da distribuição da comida na rua. Mas a gente vive vendo nas redes sociais as pessoas até pedindo voluntários ou pedindo alimentos. Olha, hoje nosso grupo vai à noite no centro da cidade, no Largo da Catedral, fazer uma ação assim, a gente precisa de voluntário. Como que vocês trabalham com essas questões de que as pessoas que têm vontade de ajudar e ao mesmo tempo tem lá a população que está em situação de rua e que acaba também sendo atraída por ações como essa? E até que ponto vocês consideram isso positivo ou negativo para o trabalho? Essa questão da distribuição de alimentação, geralmente ela acaba ocorrendo mesmo mais no centro e um pouco mais no centro expandido. Hoje o número de grupos e de entidades que distribuem alimentação no centro, ele é um grupo muito grande. Chegam em algumas ocasiões até de ter desperdício. Então a gente tem até tentado construir outras estratégias dessas pessoas poderem ajudar. A distribuição de alimentação é algo positivo, a gente entende que as pessoas precisam da alimentação, só que talvez assim deveria, vamos dizer assim, diversificar um pouco nesse modo de ajudar, com outras alternativas. Por exemplo, tem alguns locais assim que esses grupos se organizaram e fizeram uma espécie de uma carreta que oferta algumas coisas básicas, assim, que nem, por exemplo, banho, local para higienização. Não estou dizendo que precisa ser desse tipo, mas fazerem outros tipos de ajudar que vão ao encontro, vamos dizer assim, do que aquilo que a população precisa. Que a alimentação, ela é muito importante, ela é vital, só que, como a população mesmo diz, eles precisam de algo mais. Até uma fala de uma pessoa que eu converso bastante, que está em situação de rua, ela fala assim, as pessoas vêm e dão alimentação. A alimentação é importante, mas eu tenho outras demandas. Eu tenho demanda de higiene, eu tenho demanda muitas vezes de uma conversa, vamos dizer assim, de um ambiente assim, que é acolhedor e de um olhar do outro, assim, que considere ele enquanto sujeito. Que isso, por incrível que pareça, é o que não tem na rua. É um olhar assim que não é aquele olhar de, vamos supor assim, eu vou lá, distribuo alimentação e depois eu volto para minha casa, a pessoa continua lá. É um olhar que considere a pessoa como, vamos dizer assim, uma pessoa que tem direitos e que tem assim vida e potência. E aí, os trabalhos que a gente tenta fazer, nos nossos serviços é que considere a pessoa como um sujeito de direitos e que tem uma potência ali, que é algo que pulsa ali para o sentido da vida. Que muitas vezes é uma fala que até mesmo a população de rua tem, assim, é que a gente não tem nada a perder. Mas assim, a gente aposta que sempre tem algo a perder. Porque se não tivesse, ele não estava ali lutando pela vida. Ele não estava ali em busca de algo. E a gente tem observado muito assim que... gente, desculpa. Que eles pulsam assim por algo assim que vai no sentido assim de não só de sobreviver. Porque quando você, vamos dizer assim, se satisfaz essa necessidade da alimentação, acaba tendo outras demandas também. E a gente tenta ofertar assim, serviços nas mais diversas esferas, que nem, por exemplo, não é só você ofertar alimentação ou um local para a pessoa sair da rua, porque isso a gente tem abrigos, a gente tem observado que muitas vezes a gente encaminha as pessoas e elas acabam não ficando. E não ficando por diversos motivos. Muitas vezes exige uma organização anterior ao encaminhamento dela para um abrigo. Porque a gente fala isso muito, que os abrigos, ele tem, vamos dizer assim, ele é um ambiente muito similar à casa da gente. E aí dentro da nossa casa a gente tem algumas coisas que muitas vezes a gente faz assim, que é mais ou menos automático. Então eu chego em casa, eu entro dentro de casa, eu guardo as minhas coisas, eu organizo, eu preparo a minha comida, eu tomo meu banho, eu lavo a minha roupa. Só que os abrigos, eles convivem com outras pessoas, como na nossa casa a gente convive também. E a convivência em casa, muitas vezes ela tem alguns atritos. E esses atritos, as pessoas que estão em situação de rua, muitas vezes não lidam muito bem com eles, porque a rua, por incrível que pareça, ela tem algumas vantagens, Na rua é uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, livre. Ela tem muitas desvantagens,
mas ela também tem uma vantagem, assim, que é você não precisar se adequar a norma nenhuma. Não que a rua não tenha regras, a rua tem regras, só que elas são um pouco diferentes. Que nem, por exemplo... Daqui a pouquinho a gente fala dessas regras e desse aspecto meio que psicológico também, dessa escolha, se é uma escolha ou não, mas daqui a pouco a gente aborda isso, William. Porque agora a gente vai falar com o vereador Marcos Bernardelli. Vereador, o senhor que sempre atuou e atua ali na região central, até a gente mostrava aqui a matéria, o vereador falou, essas imagens devem ser de uns 2 meses, que de 2 meses para cá as coisas mudaram. E eu vou aproveitar e falar, a gente tem imagens aí do Correio, inclusive os Correios e Telégrafos, que é ali na Francisco Glicério, aventaram até a possibilidade de se colocar algum tipo de proteção, que eles diziam ali, de vidro, que inicialmente se falava ali nas escadarias, justamente para tentar, e aí até houve uma discussão naquela época se isso era, se cada um começar a colocar cerca, digamos assim, que na porta do seu estabelecimento, o que não vai acontecer. Vereador, fala um pouquinho dessa sua percepção que o senhor tem ali do centro. Claro que o centro continua sendo o local principal, como diz a Silvia, mas essa percepção da população de rua ali. Resumidamente, Mirna, o que a gente vislumbra, não só como morador, eu estou na Glicério ao lado do Poupatempo há 35 anos. Então, nós acompanhamos essa trajetória do centro da cidade que este governo quis dar uma outra vertente. Eu começo dizendo que, e não canso de elogiar, a atuação dos diretores aqui, da Silvia, do próprio William, na pessoa da secretária Jane, no trabalho do convencer. Porque o que existia até então, de forma até assim muito clara, era a força, o tolerância zero. Ou seja, a pessoa estava ali não porque queria, dormitando na rua ou morando na rua, e o tratamento não era um tratamento digno, um tratamento humano. Isso mudou. De 2013 para cá, há a tentativa do convencimento. E aí são várias abordagens que o William já retratou aqui de forma muito ainda singela, mas depois ele vai tratar desse assunto. Eu penso que depois de 2013 nós começamos esse movimento que denominou-se revitalização do centro da cidade, com algumas modificações que ocorreram sob o viaduto Cury. Nós tivemos, a partir de agosto ou setembro daquele ano, a constatação de nenhuma criança, nenhum menor de idade já pedindo nos semáforos, seja dinheiro ou sendo utilizado pelos pais, por parentes ou por amigos. Isso é visto a olho nu. Quem frequenta os bairros periféricos ao centro e o centro percebe que nós não temos mais essa crença, porque o Estado, o município tem o poder da remoção, da apreensão e do encaminhamento. Os moradores maiores de idade vêm através do convencimento. 2014 e 2013 parece que o número era bem maior. Era maior. Este ano que passou, se nós fizermos um paralelo, por isso que eu falei que aquelas imagens são antigas mais de 2 ou 3 meses, porque nós tivemos 9 meses da reforma da Glicério. Eu estava todo santo dia lá. Nós não tínhamos morador de rua. No período da reforma, pouquíssimas pessoas. O cartão de visita do município foi a Glicério. Foi entregar a Glicério. Nós tivemos e estamos fazendo, a própria secretaria está fazendo esse levantamento com alguns agentes. Nós recebemos algumas pessoas importadas, que saíram de São Paulo, passaram por Jundiaí e aqui ficaram. Acabou a eleição, depois de 10 dias, as pessoas deixaram o centro da cidade. Hoje nós temos pouquíssimas pessoas nas escadas do Fórum, pouquíssimas pessoas nas escadas da Catedral. Na frente do Banco do Brasil, o Banco Itaú, ali ao lado da Catedral, não são tantas quanto eram. Na frente do Correio, na frente do meu escritório já não tem mais ninguém, por isso que eu digo que em frente ao Poupatempo, do outro lado da calçada, não tem mais ninguém mais pernoita ali. E no Correio ainda nós temos alguns moradores de rua e também na Regente Feijó com a Benjamin Constant. Então é um fato, mas houve um motivo e nós vamos levantar esse motivo porque que esses seres para cá vieram num período antes eleitoral e aqui permaneceram. Acabou a eleição, cada um foi para o seu destino. É bom que se levante, porque
nós tínhamos um posicionamento que era com os comerciantes, com os empresários, era um trabalho de mãos dadas, um trabalho com a própria Guarda Municipal, com a Secretaria de Serviços Públicos, principalmente quando chegava setembro, outubro, final de ano e começo do ano seguinte. Mas este ano a coisa foi muito acentuada, porque as pessoas faziam as suas necessidades em qualquer local. Na Ferreira Penteado, com a Glicério, era um banheiro a céu aberto, uma fedentina que ninguém aguentava. Mas a política adotada pelo Executivo, pela administração, foi ainda de tentar convencer. Porque talvez alguém ou alguns queriam que nós fôssemos lá, à força tirássemos, como era feito antigamente, para poder gravar ou aparecer em alguma campanha eleitoral. Hoje, se trata como, neste momento, e como foi anteriormente. Eu participei ativamente desse processo. Ainda estamos participando. Quando há necessidade do auxílio da Guarda Municipal, faz-se reuniões de que forma e que maneira e para onde serão encaminhados. Eu mesmo indiquei que o abrigo onde ficava a Casa da Sopa, debaixo do viaduto, fosse feita a recuperação, até por conversas junto com o pessoal do William, e lá nós, com a reforma, disponibilizaríamos um funcionário para recepcionar os pertences desses moradores de rua. Eles podem dormir na rua, é um direito que eles têm, mas ao amanhecer eles recolhem os seus pertences e colocam naquela repartição, porque ao anoitecer eles poderão ir lá retirá-los e utilizá-los. Mas um trabalho que está sendo assim muito gratificante para quem não é da área, mas e o caminho é o certo, é a Casa da Cidadania, são os abrigos. Eu particularmente, eu não sei se outro vereador tomou essa iniciativa, eu já estive almoçando lá no Guanabara, na casa, no abrigo. Nós tivemos lá a feijoada feita pelo pessoal, numa quarta-feira. E como eles tratam aquele imóvel é como se casa fosse. É um espelho, os quartos, a cozinha. E depois eu me aproximei um pouco mais, de forma acentuada, como eu disse, na Casa da Cidadania. Mas percebi ali que tudo é muito gratificante, as pessoas fazem com muita vontade. Porque os moradores ali chegam a partir das 16, eles têm um direito a um banho, têm até o direito de uma troca de roupa, dependendo da situação. Eles podem ficar socializando com os demais, não são obrigados a se identificar, não são obrigados, porque alguns têm receio de lá chegar e ser identificado por uma vida pregressa, de algum problema com o judiciário. Isso não há necessidade, eles fazem a alimentação, depois que fazem, ajuda a fazer o recolhimento ali de pratos ou coisas, utensílios que foram utilizados. É muito bonito ver isso aí. E o nosso papel, e de mais alguns que estão envolvidos, é tentar, nesse aspecto que eles colocaram, convencer essas instituições que estão fornecendo o alimento na rua que não o façam. Vocês estão sendo delicados, mas é um desserviço. Vai confrontar com esse convencer. Vereador, mas aí não entra aquela questão justamente que o senhor disse. A gente teve uma Campinas, uma assistência social, talvez, que tinha algumas falhas, tinha deixaram algumas lacunas, que aí foi onde esses grupos começaram a atuar para tentar preencher as lacunas que talvez tivemos lá atrás. E alguns ainda não observaram que nós temos agora uma rede, inclusive depois eu queria que você detalhasse melhor a rede, e continuam agindo da mesma forma. Então, quer dizer, talvez não acompanharam, ou não sei se por falta de informação, o que acontece, de saber o que existe em toda a rede, para saber exatamente no que eles se encaixam. Mas, Mirna, entenda bem, quando o William faz a colocação que o morador de rua, ele não espera só alimento, tenha a liberdade, hoje ou amanhã, saia, vai ali ou no correio ou no fórum, encontre com um grupo deles. Pergunte quantas alimentações são servidas para eles à noite, ou toda noite. 3 ou 4 por noite, eles não aguentam mais comer. É verdade o que eu estou dizendo. Mas é isso que eu digo, os grupos não acompanharam a evolução da assistência social, mas eles não acompanharam. Não só, né? Eles parecem que é assim, olha, não estou dizendo todos. Claro. Olha, eu vou lá, eu vou cortar uma
Isso acontece, eu vou cortar uma garrafa PET e vou colocar uma sopa ali e vou alimentar aquele ser. Ele já comeu por 2 vezes, e não é a sopa que vai na PET, que ele precisa de outro calor. Porque o calor do alimento ele já recebeu 2 ou 3 vezes, ele precisa do calor da conversa. Um grande desafio nosso, assim, até mesmo para confirmar se tem esse excesso ou não, é tentar organizar esses grupos. E essa, inclusive, era uma tentativa nossa, assim, porque assim, a gente sabe que os grupos fazem um trabalho bonito, é um trabalho importante e é um trabalho essencial. E esses grupos não tem só aqui em Campinas, né? Se vamos pegar uma cidade que é um pouco maior, assim, que é uma megalópole como São Paulo, tem muitos mais grupos do que aqui. Naquela região da Praça da Sé, o número de grupos distribuindo, assim, é quase que, você vai chegar na parte da noite lá, é um grupo atrás do outro. Aqui em Campinas a gente também tem isso, porque não tem não é só as pessoas que são da região de Campinas que distribuem alimentação em Campinas. Tem muitas cidades que são do entorno que também vêm para cá distribuir alimentação, né? Tá. A gente encontra de Montemor, até de Jundiaí e outros grupos que vêm de fora para distribuir alimentação aqui. E que aí muitas vezes a gente pergunta, mas na cidade de vocês não tem pessoas em situação de rua? Aí eles falam assim, não tem, mas aqui tem mais. E a gente sabe que, assim, que a cidade deles tem, porque como a gente atende essas pessoas, muitas vezes eles falam que vêm das regiões aqui próximas de Campinas. Justamente sobre isso que eu queria saber. Eu lembro que a Jane já veio aqui numa outra oportunidade, a secretária, e ela falou justamente dessa questão do perfil da população em situação de rua. Grande parte dessas pessoas são pessoas aqui da nossa região mesmo, e na época a gente tinha algumas pessoas que vinham de Minas. Não, e da nossa cidade também tem o Mas na nossa cidade era o menor grupo. Hoje ainda é isso, se a gente falar desse perfil de onde eles vieram, ou hoje a maior parte da cidade? Como que está hoje isso? Nos levantamentos que a gente fez, assim, cerca de 60% eles estão aqui há mais de 2 anos, que a gente considera como de Campinas, por aí estar já aqui há mais de 2 anos, que é o mesmo critério que é utilizado para habitação, para poder pleitear uma moradia. Então, tem pessoas que estão aqui há mais de 2 anos. Só que os outros 40% são pessoas que transitam. Então, você vai na região central, então hoje você vai ver pessoas lá, você vai daqui um mês, não são as mesmas pessoas que estão lá. As pessoas acabam migrando. Talvez até que, muitas vezes, assim, o pessoal que geralmente mora no centro, ver mais isso. Ele olha da janela, tem uma pessoa deitada na frente da casa dele. Aí 2, 3 dias, ele olha, aquela pessoa não está lá. A pessoa, ela não desapareceu, ela foi para um outro lugar. Tem muitos que vão transitando em busca de um lugar, assim, vamos dizer assim, onde ele possa viver ou encontrar aquilo que ele busca. E aí, o que Campinas faz? Campinas tem serviços, vamos dizer assim, para todos os tipos assim, de pessoa, que leva em consideração aquilo que a Silvia falou. É um grupo heterogêneo, né? E cada um tem a sua singularidade. Tem pessoas que vão ficar 2, 3 dias aqui, tem pessoas que vão ficar 5, pessoas que vão ficar 1 mês, tem pessoas que estão há 1 ano, tem pessoas até que têm 10 anos. Aliás, a gente tem um grupo muito grande que está aqui em situação de rua há mais de 10 anos. Então, cada um desses grupos é um trabalho diferente e específico. Que nem, por exemplo, o pessoal que chega, o primeiro contato, geralmente quem faz é a equipe de abordagem. E a gente tem abordagem nas 5 regiões de Campinas. E a gente está intensificando agora mais na região central. Porque talvez assim, a gente fale um pouco mais disso, de que por conta desse fenômeno que a gente está tendo agora no Brasil, dessa crise que está muito intensificada, e que a gente tem sofrido mais de uns tempos para cá, né? Essa crise ela é mundial, mas agora a gente tem sofrido um pouco mais. Então a gente tem observado uma maior concentração na região central. Então o número de bairro ele reduziu um pouco e as pessoas estão migrando mais para o centro. A gente até ouve algumas falas assim, mas não aumentou? A gente tem observado mais pessoas na região do centro. Então na região do centro a gente observou um aumento. Ou seja, uma concentração, porque as pessoas dos bairros mais afastados, elas vieram para o centro. Porque, como a Silvia falou, o centro é onde geralmente gira, vamos dizer assim, a maior riqueza da cidade. Sim. E aí o centro, né, as pessoas vêm para o centro e também elas vão para os, vamos dizer, eu chamo de centro expandido, mas não sei se é essa conceituação mesmo. Elas vão para os bairros mais próximos do centro, que nem, por exemplo, Vila Industrial, às vezes o Guanabara, o Cambuí, que ficam mais na região do centro. E aí eles transitam entre essas regiões e o centro, entre essas regiões e o centro. Essa questão da alimentação, só para falar, também atrai não só pessoas em situação de rua.
Sim, né? A gente vai detalhar daqui a pouquinho, porque eu tenho que chamar o intervalo. O Questão de Ordem volta já já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje fala da população em situação de rua em Campinas e da rede de serviços que atende a essa população. E Silvia, você estava falando no bloco passado justamente desse serviço. Aí eu queria que você detalhasse a diferença e qual é a função, por exemplo, da casa de passagem, do abrigo, do albergue. O que é exatamente cada serviço desse? Isso, bacana você colocar isso. Porque, assim, para a gente entender, é bom entender o conjunto, não os serviços de forma isolada, né? Eu acho que o William já pontuou que o início é o serviço de abordagem social, né? As equipes saem nas ruas e vão abordar cada uma das pessoas, tentando fazer o que com isso? Estabelecer um vínculo que permitam que elas sejam encaminhadas aos serviços de acordo com a demanda que elas apresentam, né? Então, normalmente, essas pessoas elas são encaminhadas ao Centro POP, né? Então, a abordagem social Centro POP, onde elas têm café da manhã, vestuário e oferta de oficinas, né? Então, o Centro POP tem atendimento técnico e, através desse atendimento, ofertas de oficinas como instrumento de estabelecimento de vínculos. Então, alguns aderem, alguns vão só para essa questão da alimentação, do vestuário, da higiene. Então, isso que o vereador fez menção também é essa tentativa, né? O que a gente tem, enquanto poder público, de obrigação? Ter a oferta. Sim. E é esse trabalho, né, de insistência, de estabelecimento, isso, de vínculo, que é a marca do nosso trabalho, é o vínculo. Também nesse momento da abordagem na rua, muitas vezes, como eles têm presença de transtorno mental, tem uma atuação em conjunto com a política de saúde, através do serviço do consultório na rua, né, que também oferece, então, os primeiros atendimentos, né, de clínica médica e de clínica de saúde mental também. Então, dependendo da demanda, começam aí os encaminhamentos necessários. Então, através do Centro POP, dependendo da vinculação que é feita, começa a cadeia de acesso aos outros serviços. Então, se ele vai se vinculando, o próximo serviço é a casa de passagem, onde ele vai ficar já mais tempo, porque na casa de passagem ele já vai dormir, né? Já é a primeira moradia dele. Então, o que vai diferenciando um serviço do outro é o tempo que ele vai permanecer. Sim. Né? Se, por exemplo, ele vai seguir neste caminho, então ele passaria dessa vinculação do Centro POP com a casa de passagem e da casa de passagem ele iria para o abrigo, né? Que o abrigo é o espaço de maior permanência. O SAMIM, que é o albergue, ele tem inicialmente uma permanência de 5 dias. Por quê? Porque ali é mesmo um perfil de pessoas que estão de passagem na cidade, né? Porque as pessoas falam assim, mas lá ele não pode, ele só pode ficar 5 dias. É exatamente, né? Porque a característica deste serviço é para quem está de passagem pela cidade. Não é para permanecer, né? São as pessoas que chegam em Campinas, que vão para outros lugares e que precisam de um lugar para passar apenas alguns dias, né? Então, quando eles precisam de mais dias, é avaliado, né? E alguns poucos dias eles podem até permanecer, mas é a característica do lugar, tanto que é o serviço que atende o maior número de pessoas, né? E quem alcança o espaço do abrigo são as pessoas que realmente têm a maior possibilidade, já estão apresentando possibilidade de saída das ruas. Certo. Né? Que aí eles vão caminhar para fazer a reinserção social. Eles já estão fazendo, mas aí até com vistas a alcançar o mercado de trabalho novamente. Né? Aí eu pergunto duas coisas. Primeiro, essa questão da reinserção social. Você, William, que trabalha diretamente ali com a população adulta,
essa reinserção social, ela é desejada por grande parte deles, ou nem sempre? Você mencionou, inclusive, que às vezes tem pessoas que moram há muitos anos na rua. E quando elas escolhem ficar na rua, qual é a responsabilidade do poder público nesse contexto? Eu gosto de dizer assim que, mesmo assim estando na rua, eles estão assim vamos dizer, eles estão inseridos assim no contexto social, mas vamos dizer assim um pouco mais assim à margem, né? A gente tenta fazer um trabalho assim, logo de saída, né? Mesmo o trabalho da abordagem, ele já trabalha a inserção dele não só com aquela rede que ele tem, que muitas vezes são com as pessoas da rua, as pessoas do bairro, alguns comerciantes e até mesmo outras pessoas, ou até mesmo munícipes mesmo, fazem parte da rede da população de rua. Muitas vezes, né, eu diria assim, que talvez eles não saiam assim porque não é fácil sair depois que você vai para a rua. Não é fácil também você ir para a rua, né? Geralmente é um conjunto de rupturas que leva a pessoa para a rua, não é só apenas um fator isolado. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu briguei com um familiar meu, ou eu perdi o emprego e eu fui para a rua. Quando você pega na história da pessoa, você vê que é um conjunto de rupturas e, vamos dizer assim, de desavenças que acaba empurrando a pessoa para a rua. E, como o pessoal fala, ninguém vai para a rua porque quer. Muitas vezes o contexto social, a família e outras coisas acabam empurrando a pessoa para a rua. E aí depois que ela chega na rua, ela faz de tudo para não ficar. E esses casos, quando a pessoa acaba de chegar, a gente geralmente intensifica o trabalho massivamente para que ela não fique na rua e para que ela saia. Porque depois, com o passar do tempo, eu vou dizer assim, né, ela vai assim, perdendo um pouco o receio de ficar na rua, o medo, e ela acaba achando que ela não vai conseguir sair. E ela acaba se organizando na rua. E aí o trabalho é muito mais difícil para ela sair. E a gente geralmente assim, a gente aposta assim intensificamente um pouco mais assim, até vamos dizer assim, um pouco para além assim vamos dizer assim, de empurrar as pessoas assim, quando as pessoas querem sair, porque não é muito fácil, né? Quando a pessoa começa a se organizar assim para sair, vem muitas coisas, né? Vem todos aqueles problemas que ela, vamos dizer assim, que ela fugiu um pouco. E aí quando ela decide sair, ela fala assim, mas eu vou ter que voltar, eu vou ter que lidar com aquelas questões da minha mãe, eu vou ter que voltar a trabalhar, eu vou ter que reatar o amor do meu filho. E aí, por aí, são várias questões assim que, não que na rua, isso não, vamos dizer assim, não assombre ela. Assombra. Só que aí ela consegue fugir um pouco por conta, vamos dizer assim, ela tem, além dela ficar fora do olhar das pessoas, né, ela consegue fugir um pouco mais. E o nosso trabalho, como a Silvia bem descreveu, ele começa com a abordagem. Só que a abordagem ela constrói tanto com esses serviços que a Silvia citou, como também com o território onde ela fica. E muitas vezes com os familiares também, que quando ela consegue se organizar um pouco, né, duas possibilidades grandes que a gente tem de, vamos dizer assim, de saída da rua. É quando ela se organiza, ela vai para uma pensão, paga um aluguel, ou quando ela consegue se organizar algumas coisas e ela consegue restabelecer o vínculo com a família. Então, não, assim, tem outros modos da pessoa conseguir sair da rua, mas a gente observa assim mais de perto, geralmente esses dois. E vocês têm até algum tipo de atendimento psicológico para ajudá-las nessas questões de reaver ou de encarar essas rupturas do passado, quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho até vontade de voltar, mas eu vou ter que lidar com isso e não sei lidar com tal situação? Existe algum tipo de tratamento, de atendimento? Lidar com isso não é uma questão simples, assim. Todas as nossas equipes, tanto de abordagem como no Centro Pop, no SAMIM, nos abrigos e nas casas de passagem, geralmente tem uma dupla psicossocial, que é formada por um psicólogo e por um assistente social. Não é um trabalho assim, vamos dizer assim, mais voltado para o lado psicoterapêutico, né? Eles, vamos dizer assim, eles vão construindo com ele alternativas de, vamos dizer assim, de viver, assim, no abrigo ou em qualquer outro lugar que ele desejar, e construindo junto com a família. Então, a gente também faz um trabalho assim, mais de proximidade com a família. A princípio, geralmente a gente foca um pouco mais na pessoa. Foca na pessoa até para ele, que muitas vezes você chega para ele e fala assim, ó, você quer voltar para a família? Ele já assusta um pouco assim, porque muitas vezes a família também muitas vezes acabou não sendo para ele um local assim muito bom, né? E aí ele muitas vezes acabou saindo por conta de um problema familiar. Sim. Uma briga. Sim. Agora vocês disseram lá no comecinho do primeiro bloco, dizendo assim, olha, é olhar o outro como sujeito de direitos. E aí, não é todo mundo que tem ainda essa sensibilidade ou, digamos, esse entendimento. E
e acaba realmente não só a pessoa se colocando à margem, mas o olhar do outro, olha e fala assim, nossa, ele está aqui na rua. Como é possível a gente mudar isso, tanto do lado de quem está na situação de rua, como do lado de quem tem uma moradia? E hoje a gente vê essas pessoas e olha e fala assim, olha, essa questão ela precisa de uma oportunidade. Como a gente pode fazer isso? Depois de todo esse processo, desde a primeira abordagem até, eu gostaria que a Silvia William fizesse o comentário, nós temos hoje seres humanos que passaram por todo esse processo, estão se formando agora como auxiliares de pedreiros e em jardinagem. Não sei, William, eu gostaria que você detalhasse, porque eles mesmos se motivaram quando a oportunidade foi dada e vai ser agora, acho que neste mês de dezembro, essa primeira formatura. Por gentileza, eu gostaria que você fizesse... Pegando essa linha, né, a população de rua, assim, historicamente, as pessoas da sociedade de um modo geral tendem a achar que a população de rua é um público específico assim da caridade ou da assistência. Só que a população de rua ela precisa de muito mais coisas. Precisa de lazer, de cultura, de educação, de saúde, de habitação. De uma conversa. De uma conversa. Então é um conjunto de políticas assim que, vamos dizer assim, que fariam as pessoas caminhar para a saída da rua, né? A gente, como o vereador bem comentou, a gente tem um programa que é o Parceiros da Cidade e que ele é mais voltado assim para uma capacitação e que visa o trabalho, porque uma outra grande questão que a população de rua tem é que ela tem escolaridade muito baixa e isso também dificulta na hora de sair da rua, que nem, por exemplo, boa parte, assim, eu não sei o dado estatístico assim certo, mas deve ser algo em torno de 50% não terminou o ensino médio, o ensino fundamental completo. E na hora de você arrumar trabalho hoje, se você não tem uma profissão, uma escolaridade mínima, na hora de você competir pelo mercado de trabalho, você, vamos dizer assim, que você sai em desvantagem. Isso, na hora de sair, ele impacta muito grande. E ao que consta, já estão todos empregados. Porque o Parceiros da Cidade, ele também tem essa questão da empresa que já se dispõe a empregá-los, é isso? A ser parceiro. E a mão de obra depois volta para suas atividades. 18 alunos, então. Eles estão se formando agora. E aí, com esse trabalho, eles podem optar, assim, por, como você disse, começa a pagar uma pensão ou decide voltar para casa. Eles têm prazo para ficar no abrigo também. Tem prazo. É isso. Gostaria que vocês comentassem. Todos esses serviços, ó, que nem a Silvia colocou, o albergue, ele é o tempo de... A pessoa chega já com 5 dias. Sim. Dependendo do acompanhamento que ele é feito, esses dias podem ser aumentados. Então, que nem, por exemplo, algumas pessoas vêm para cá e por tentar a vida em Campinas, e por um motivo ou outro, ela acabou não dando muito certo. Ela, assim, ela veio, vamos supor, de uma cidade do Nordeste ou de qualquer outra cidade do Brasil, e falou assim, mas eu achei que eu ia conseguir deslanchar a minha vida aqui, eu não consegui, eu quero voltar para a minha cidade. A gente tem um programa que a gente chama que é o Recâmbio, que a gente faz a construção desse retorno dela de volta para a cidade, de volta para o vínculo familiar. Sim. Porque tem muitos municípios aqui da região que eles têm, não da RMC, da região metropolitana de Campinas, que a gente tem uma pactuação com esses municípios de não dar a passagem, porque várias cidades do Brasil, eles acabam não criando uma rede de atendimento igual essa que a gente citou aqui, e eles acabam trabalhando só com a passagem. Então a pessoa chega em situação de rua aqui e ele fala assim, está aqui uma passagem para a cidade mais próxima ou para a cidade que você quer. Isso também acaba influenciando a itinerância entre cidades. E aí o município geralmente ele não cria serviço e ele acaba utilizando só da passagem. E nesse ponto a gente teve já lá atrás, eu lembro que uma época inclusive se falava da abordagem da guarda, olha, a guarda abordou uma peru, uma Kombi com várias pessoas. Isso hoje não acontece mais. Nenhum. Isso era tolerância zero. Não, mas é que as outras cidades faziam eles pra sabe, eu ia também, eu gostaria que vocês fizessem um comentário, porque eu estou defendendo muito aqui a situação da administração, mas eu acompanho o serviço. O que existia há 4 anos, 3 anos atrás ali no Samin era coisa absurda. E a nossa equipe, para um próximo programa, precisa fazer uma abordagem junto aos vizinhos, porque nós tínhamos imóveis comerciais ali, todos. Olha, eu acho que teve uma exceção, o último imóvel, todos ficaram fechados. Porque era
impraticável você ter um comércio ali com aquela população que chegava, isso há 4, 5 anos atrás, e os próprios moradores vizinhos àquele espaço. Mudou hoje. Quando você passa lá, conversa, porque é importante a gente ter esse contato. Como está a situação? Mudou da água para o vinho. Sim, mas estou dizendo também, vereador, por exemplo, a gente tinha situação aqui que até, não sei se por conta desse protocolo que vocês mencionaram, os municípios que não queriam essas pessoas mandavam, Campinas tem mas vem de tem ônibus, lugar. Eles paravam no trem de ônibus, não era peru, era ônibus. Hoje não vem mais. Não, isso já acabou. E hoje a própria protocolo... guarda, ela tá também, a guarda ou qualquer outro serviço, chegou na rodoviária, já tem esse tipo de abordagem para entender o que essas pessoas estão fazendo aqui. O SAMIM, como ele é muito próximo da rodoviária, então as pessoas já são encaminhadas para o próprio SAMIM, não tem atendimento na rodoviária. Eles já são encaminhados para o próprio SAMIM, que hoje está nessa situação super diferente que o vereador mencionou. Muito diferente. Muito diferente. A gente vai conhecer em breve, então, para mostrar essa situação aqui, que é importante como nesse era, sentido. Eu não sei se tem como a gente... constatar por alguma foto ou por alguma filmagem. A gente mesmo aqui na TV Câmara, há pouco mais de um ano, fez uma matéria. Mas como está hoje, é uma modificação radical. Sim. Radical. Sim. Esse momento do despejo de seres humanos aqui, isso acabou. Correto. Acabou. Agora a gente falou dessas 623 pessoas e ainda, de acordo com a Prefeitura, 416 declararam que utilizam uma ou mais substâncias psicoativas e o álcool é a mais utilizada entre os 47% dos entrevistados. Como, então, vocês lidam também com esse público que está em situação de rua e tem também essa questão das substâncias? A questão do uso de substância na rua, lembra quando eu falei que quando você vai para a rua, você vai perdendo muitas coisas e para segurar a realidade e segurar o olhar das pessoas e todo o preconceito, é muito difícil você fazer isso, como o pessoal mesmo que está em situação de rua diz, de cara limpa. Então, muitas vezes, para você conseguir ficar na rua, eles acabam bebendo um pouco. Tem até uma fala assim, que isso a gente deve ver na literatura que fala sobre a população de rua. Né? Antes eu não conseguia pedir dinheiro. Né? Mas aí eu bebi aí eu criei coragem e fui pedir dinheiro. Então, assim, né, para poder viver na rua, né, sem beber nada, eles até falam assim, William, é muito difícil você ficar na rua sem beber nada. E aí até um paralelo que eu até acabava fazendo, assim, é muito difícil, né, você encontrar, assim, pessoas que estão muitos anos na rua e que não fazem uso de bebida alcoólica. Geralmente esses acabam saindo. Só que é muito difícil ficar na rua sem beber. Sim. Por conta do peso que é a rua. Que aí entra essa questão do modo que a sociedade vê. A sociedade adjetiva muito e de um modo pejorativo as pessoas em situação de rua. Não conhecem a história dele. Então, geralmente, eles sempre falam assim, ele está ali, ele não tem o que fazer. Ele está ali, ele só sabe beber. Ou ele está ali, XYZ. Isso, por incrível que pareça, para ele, isso é muito ruim. Porque as pessoas acham que... E até as pessoas não veem as pessoas em situação de rua, a não ser quando elas já estão na cara delas, que aí quando foi citada essa questão do correio e da catedral, quando as pessoas acabaram se concentrando um pouco mais. E quando as pessoas veem, isso, né, acaba trazendo algumas questões, assim, vamos dizer assim, subjetivas para ela, porque quem está ali é o meu semelhante. E como é que o meu semelhante está ali na rua? Uma pessoa que é igual a mim. Ou seja, qualquer pessoa pode estar em situação de rua. E muitas vezes as pessoas acabam não levando isso em consideração. E até por isso que é dessa linha de trabalho de tratar a pessoa igual a um sujeito de direitos. Por isso que a Prefeitura tem a obrigação de ofertar serviços como esse que a gente oferta. E considerando a peculiaridade dessas pessoas, porque tem pessoas que estão em trânsito. Então, quem que vai atender essas pessoas que estão em trânsito? O SAMIM, por isso que o período de tempo geralmente ele é de 5 dias. Essas pessoas que chegam lá 5 dias e que elas começam a ser atendidos, o próprio técnico que tem lá, o psicólogo ou assistente social, acaba encaminhando ela ou para a casa de passagem ou para o abrigo. Mas aí depende da construção que o técnico faz com ela. Que nem, por exemplo, ela fala assim, eu queria voltar para a casa da minha família que fica, vamos supor, na região sul.
Então eu não vou trabalhar com ela para ela ir para um abrigo, eu vou trabalhar o retorno familiar. Então cada pessoa é uma linha de trabalho. Correto. E aí as pessoas que a abordagem e o SAMI, geralmente eles trabalham com a pessoa logo que chega. O Centro Pop também, ele é um serviço, né, que tem convivência, que tem essas oficinas, que oferece banho, alimentação, e ele oferece, vamos dizer assim, que talvez seja mais importante do que tudo isso que eu falei, que é a convivência. Sim. E é uma convivência que é um pouco diferente da rua. Ele é um lugar assim que ele estabelece uma mediação entre, vamos dizer assim, o que seria uma casa e o que seria a rua. Porque logo quando a gente abriu o Centro Pop, eu particularmente trabalhei no Centro Pop 2 anos, a gente via assim como o pessoal chegava logo que vinha da rua e depois de passado algum tempo, eles criam uma certa, vamos dizer assim, uma ambiência com o espaço, eles se sentem pertencentes. Isso para ele é significativo, porque ele fala assim, agora eu tenho um espaço que também é meu. Porque quando você está na rua, não tem isso, você não tem nada que é seu. E essa ideia da gente construir um bagageiro também vai nessa linha assim de eles poderem guardar aquilo que é importante para eles, que são os seus pertences. Porque, por exemplo, na rua, né, é muito difícil você andar com a sacola para cima e para baixo. E aí o que ocorre? Ou você deixa em um canto, e aí se você deixar num canto, geralmente a limpeza urbana passa e leva, porque ela fala assim, está ali, então em tese, entre aspas, está abandonado. Então a limpeza urbana passa e limpa. Nessa linha, desculpa, William, nessa linha que o William está falando, que a gente perde um pouco do que é importante para eles, né? Porque a gente tem uma outra vida, né? Mas nessa questão do acolhimento e do vínculo na oferta de serviço, então, por exemplo, no Centro Pop, na palavra deles próprios, né, William, do que é importante. Então, assim, quando você pede para eles avaliarem o serviço do que é importante, então eles avaliam o seguinte, ter alguém para me escutar, né? Isso é uma coisa que eles avaliam. Quando eu preciso falar, eu tenho alguém para me escutar. Certo. Eu tomo um café quente, eu tomo um banho, eu tenho uma roupa para trocar, porque isso muito... Parece que são coisas primárias, mas são fundamentais. Para quem está na rua, né? Quer dizer, isso é muito para quem está numa situação totalmente adversa a essa. Né? Então, assim, são coisas que... A gente tem 1 minuto, então eu quero uma fala de cada um de vocês. Vocês falaram dessa evolução dos últimos anos, mas ainda de alguns desafios. Hoje, Silvia, vereador Marcos Bernardelli e William, na visão de vocês, nessa questão da população em situação de rua, qual é o maior desafio hoje, Silvia? Diminuir o preconceito, né? Vereador. Na minha ótica ainda é o convencimento. Do morador ou do morador? Do morador. William. Eu acho que essa questão do preconceito, eu acho que ele é muito nodal assim para o trabalho, porque muitas vezes eles acabam vinculando geralmente com as pessoas que atendem eles, que são pessoas que eles acabam confiando. E também a gente conseguir ampliar mais ainda os nossos serviços. A gente vive num momento hoje que talvez não dê para ampliar. Mas o caminho é esse. Tá ok. O convencimento. Juntar tudo isso. Aliás, os caminhos são esses. Tá ótimo, então. E a gente fica por aqui. E o nosso programa também estará disponível no YouTube, na página da TV Câmara Campinas, no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, que aparece aí no seu vídeo. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar o YouTube. Não tem só apenas esse tema, mas também outros tantos. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.